Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal de estudos. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo. A gente está no primeiro capítulo, o diálogo do crítico. Então eu vou lendo e comentando aquilo que eu compreendo e, por gentileza, coloquem também a compreensão de vocês como relatos pessoais sobre o que vocês já passaram, que tem a relação com o nosso estudo de hoje. Vamos lá. O visitante, né, o crítico, ele diz: Tenho minhas ideias a respeito, é certo, porém elas não se acham tão absolutamente firmadas, que não consinta em sacrificá-las à evidência. Disse-vos que teríeis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que tenciono publicar um livro em que me proponho demonstrar ex professo a minha opinião sobre o que considero um erro, e como esse livro deve produzir efeito dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Bom, então aqui o crítico ele quase que faz uma ameaça, se é que podemos considerar assim, dizendo: olha, se você me convencer, eu não vou publicar um livro falando contra o espiritismo. Então, a gente observa isso no dia a dia, né? Pessoas que chegam à agressão verbal, à agressão física, às ameaças, que ameaçam os outros com a espiritualidade. Se você fizer algo comigo, você vai ver o que meus guias vão fazer contigo. Tem dos dois lados, né? Tem aqueles que atacam o espiritismo, tem espíritas atacando os outros com a ideia de que os seus guias espirituais vão fazer alguma coisa. Bom, basta a gente parar e pensar, né? Se um benfeitor espiritual faz um ato de vingança, já não é mais benfeitor, é um malfeitor. Então não convém a gente estar clamando por uma ajuda espiritual numa vingança contra ninguém, porque o que a gente pode conseguir é não ter mais a ajuda do benfeitor e passar a ter a ajuda de algum obsessor perto de nós. Mas vamos lá. Vamos à resposta de Allan Kardec. Eu sentiria que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam aí. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclamo do que se quer combater. Então, ainda tem aqui outro parágrafo, vamos ler para concluir o raciocínio. A questão dos espíritos é, por outro lado, tão palpitante de interesse, choca a tal ponto a curiosidade que basta assinalá-la a atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la. Então, Allan Kardec coloca aqui para o crítico o seguinte: olha, eu jamais privaria você de fazer um livro contra o Espiritismo. Allan Kardec quase que diz: olha, por favor, faça, publique o livro contra o Espiritismo, porque isso vai atrair a atenção das pessoas e as pessoas se interessando pelo assunto Espiritismo vão compreender do que se trata o Espiritismo. Então, longe de fazer mal, faria até um bem você criar um livro para atacar o Espiritismo. É interessante esse posicionamento de Allan Kardec. Quem de nós não ficaria com medo de uma ameaça? Quem de nós não recuaríamos diante de uma ameaça assim? Diríamos: não, vem cá, olha, eu vou te convidar, entra aqui na reunião mediúnica para você ver, mas não faz livro nenhum, não. Muitas pessoas acabariam cedendo, né? Sem perceber os riscos que incorre colocar uma pessoa dentro de uma reunião mediúnica apenas para observar como tudo se procede e depois usar tudo isso contra o espiritismo. Porque uma pessoa que já vem com essa índole agressiva dificilmente mudaria de opinião. E levamos em conta que Allan Kardec disse que ele mesmo ficou mais de um ano
para compreender tudo e passar a acreditar. Então imagina uma pessoa que já vem na agressividade. Precisaria de muito mais tempo. Allan Kardec não chegou no espiritismo contrariado. Bom, aí o crítico pergunta: então, no vosso entender, a crítica para nada serve? A opinião pública nada vale? E aí Allan Kardec responde: não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram ao aparecer criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. E aí Allan Kardec coloca um ponto interessante, né? A sua obra seria uma opinião individual e não representaria a opinião geral de todas as pessoas do planeta. E outro ponto interessante é que o fato dele participar de uma reunião mediúnica, se convencer de que existem espíritos e fazer elogios, não tornaria o espiritismo algo bom caso ele fosse algo de ruim. Que foi assim que o crítico chegou até Allan Kardec, né? Acreditando que o espiritismo é uma coisa ruim, uma coisa falsa, uma enganação, uma loucura da cabeça de Kardec. Continuando. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo, como os que, não há muito, foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina e etc. Então, a Kardec sempre num diálogo respeitoso e procurando chamar a pessoa à razão. Pare e pense. Se você acredita que o espiritismo é algo de ruim, o espiritismo vai cair por si só. E você não precisa perder tempo em fazer uma obra para atacar o espiritismo, porque será uma opinião exclusivamente sua e não do todo. E se o espiritismo for algo bom, o seu livro passará a ser taxado no futuro de algo ridículo, como outros livros que falaram sobre a circulação do sangue, vacina e etc. É o que ele cita aqui. Continuando, esquecia-me, porém, que ias tratar a questão ex-professo, o que equivale a dizer que a estudaste sob todas as suas faces, que vistes tudo o que se pode ver, lestes tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisastes e comparastes as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes vigília, em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. E é interessante a gente observar que no dia a dia, eu, por exemplo, já encontrei muitas pessoas que atacam o espiritismo sem nunca ter pisado no centro espírita, sem nunca ter lido a obra espírita. E mesmo que eu encontre pessoas no centro frequentando, mas que não leram as obras, ainda assim será difícil essas pessoas compreenderem o Espiritismo. Se eu encontre pessoas que leram as obras, mas que nunca frequentaram o centro, ainda assim será difícil essas pessoas compreenderem 100% do Espiritismo. E de fato eu já encontrei muitas pessoas assim que vieram para o centro espírita, frequentaram um tempo e depois saíram falando mal do espiritismo, como se fossem profundos conhecedores do espiritismo. É como aquela pessoa que comeu um prato de salada pela primeira vez, vamos colocar aqui rúcula. A pessoa comeu rúcula uma vez e já saiu falando mal para todo mundo que rúcula tem um gosto horrível, sem levar em consideração que existem diversas formas de se fazer um prato de salada de rúcula e que o tempero, a forma como a pessoa trata, a dinâmica
da gastronomia em si, vai fazer toda a diferença no sabor que o prato tem. Então, frequentar uma casa espírita é necessário, estudar as obras espíritas é necessário, se permitir usar o espiritismo no seu dia a dia, praticá-lo no seu dia a dia é necessário, como também o tempo é necessário. Uma pessoa que leia todas as obras em um mês e frequente uma casa espírita em um mês, ela não sabe 100% do espiritismo. Somente o tempo e todo o demais que eu coloquei vai fazer a diferença na compreensão das pessoas. Então é ridículo, vou usar assim, uma pessoa que ataque o espiritismo, que ataque o espírita, que ataque os espíritos, que ataque a mediunidade, que ataque canais aqui na internet, sem ter se permitido fazer tudo isso que nós falamos agora há pouco. Que juízo formarias de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se erigisse em censor de uma obra literária ou de um quadro? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica baseada sobre os princípios da arte ou ciência a que pertence o objeto da crítica. Não poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios. Não tendo ideia da mecânica, podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do Espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor que o que, nas condições acima, emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério ou que agis de má fé, expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer noutro caso, desmentido pouco lisonjeiro ao vosso próprio amor próprio. Então, Allan Kardec coloca a situação aqui com muita responsabilidade e com muita razoabilidade. É preciso participar, frequentar, estudar, se permitir, praticar no dia a dia e o efeito do tempo na maturidade do homem para que ele possa se dizer entendedor do Espiritismo. A essas pessoas que atacam sem nunca ter feito nada disso, elas apenas dão mostra da ignorância. E como eu percebo isso nos comentários desse tipo de atitude junto a mim, ou ao centro espírita, ou ao espiritismo em si. É incrível como as pessoas se prestam a esse papel ridículo de se ridicularizarem ao não saber do que se trata o espiritismo e virem atacar. Bom, se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos que poderiam gostar também desse estudo. Peço que se inscrevam no canal para continuar aqui conosco, participando de todo o conteúdo que eu irei oferecer. Muito obrigado. Fiquem em paz.